Deus faz, Deus faz. Bom dia! Eu não esqueci de postar vídeo ontem, não deu tempo. Eu tô no meio de uma escrita. Quem tá no Close Friends sabe, tô mandando os livros. Os livros não, tô mandando os spoilers do nosso novo livro que tá vindo aí. Então nós estamos no meio da parada louca. Mas como eu escrevi também pra carta hoje pra galera, do Tô na Missão, você pode saber mais, tá aqui embaixo. Muitas vezes nós não sabemos andar com Deus. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Como nós podemos andar com Deus, como fazer, e eu quero aqui mostrar para você uma coisa muito simples e prática da vida cristã, do caminho com Cristo, tá bom? Que às vezes nós não entendemos. Veja bem, nós temos o alvo final da vida com Deus. Qual é? A eternidade com Cristo, né? Esse é o alvo final, não é verdade? No meio desse alvo final, nós temos algumas coisas dessa vida que são óbvias para nós, de forma de vida, como viver para a glória de Deus, né? Nós temos uma forma de se viver para a glória de Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado, segundo o que a palavra de Deus diz, né? Nós sabemos também o que se deve fazer nessa vida, segundo o que a palavra nos diz. Então existem algumas coisas muito claras, né, acerca da pregação do evangelho. Você precisa pregar o evangelho, você precisa viver para Deus, você tem que ser uma pessoa fiel a Deus, você tem que ser uma pessoa fiel no seu casamento. Então tem algumas coisas que você precisa sempre seguir, que é o que a Bíblia diz, e isso está claro, está muito claro. Porém a Bíblia não diz algumas outras coisas que são específicas para a vida de cada um. Por exemplo, para onde você vai, a faculdade que você vai fazer, não sei, coisas importantes que você tem que tomar, decisões importantes. Por exemplo, o próprio Cristo. Jesus Cristo tomou decisões importantes que não estavam escritas na Bíblia dele, pelo menos, né? Ele seguia a palavra de Deus, ele veio cumprir a lei, mas na Bíblia dele não estava escrito quem seriam os seus discípulos. Por exemplo, como você escolhe os seus discípulos? Jesus não falou que ia ter Pedro, ia ter João, Jesus não falou nada, a Bíblia não falava nada disso. Como que Jesus tomou essas decisões? E aí, meu irmão, é aí que nós precisamos aprender a andar com Deus. E uma coisa que eu preciso deixar claro para você é que muitas vezes Deus não vai te falar declaradamente desde o início qual o caminho que você vai levar. Por exemplo, Paulo também. Vamos pegar Paulo aqui como exemplo. Paulo, ele tinha uma missão. Certo? Você tem uma missão, eu tenho uma missão. E a missão dele era pregar o evangelho aos gentios. Ele decidiu ir pregar o evangelho, impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então chegou a primeira ao norte. Ele queria ir pregar, mas a Bíblia diz que o Espírito o impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Entendeu? O que ele queria? Ele queria pregar a palavra na província da Ásia e o Espírito Santo o impediu. Paulo estava errado em querer ir? Não. No entanto, ele estava seguindo uma direção de Deus que em alguns momentos ele vai falar para fazer e em outros momentos vai falar para não fazer. E nisso nós precisamos aprender. Agora, o que eu quero te dizer muito claro com esse vídeo é que você não pode se apegar ao plano. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Você tem um plano da sua vida, ok? Em andar com Deus. Você sabe do total, você sabe do maior, sabe do grande, sabe do final. E você tem um plano. Talvez seu plano é ir fazer essa faculdade, ou ir para aquele país, ou casar com aquela mulher, ou fazer aquela outra coisa, ou trabalhar isso, investir ali, e esse é o seu plano. E de repente você vê que o plano ele vai mudando, porque a sua vida não pode estar condicionada ao plano. Ouça bem o que eu estou falando. Você não pode se apegar ao seu plano, você tem que se apegar a Deus e saber que em algum momento Deus pode ou tanto te impedir, e eu falei isso em um outro vídeo, é importante repetir, porque não só os sims fazem bem, mas os nãos também fazem muito bem, os nãos te salvam muito a vida, ou Deus pode te impedir, ou Ele pode te deixar passar, ou Ele pode falar para você, vai acontecer isso, e você decidir de ir ou não, como Paulo, quando o Espírito falou que ele seria preso em Jerusalém, e mesmo assim ele decidiu ir, mesmo que o discípulo havia dito que ele seria preso, ele decidiu ir. Porque, cara, na comunhão com Deus, Ele dá espaço para isso. Ele dá espaço para decisões que nós tomamos e Ele dá espaço para decisões que Ele toma. Ele impede e Ele deixa fluir. Ele não fala nada, ou às vezes Ele fala. Ele é assim, é uma coisa desse jeito. Você não tem como achar Deus e é assim que Ele vai operar. Não, cara, Deus é vivo como nós. Ele é vivo mais do que nós e Ele fala, Ele se move, Ele vive também conosco. Mas nós erramos quando nós nos apegamos ao plano, porque se apegar ao plano causará tanta ansiedade no nosso coração, porque nós pensamos que só existe um caminho e esse caminho é o único caminho, que é o caminho do nosso plano, quando na verdade não é. Porque, então, na verdade, a quem nós devemos se apegar é a Deus e Deus somente, a nossa confiança nele.
claro, sendo obediente àquilo que está claro diante de nós, que é a vontade de Deus para nós, mas também estando abertos e humildes para aceitar a vontade dele, se for contrária à nossa ou diferente da nossa. Muitas pessoas se frustram na vida cristã porque se apegaram ao plano de vida cristã delas. Elas pensaram, essa é minha vida, esse é meu ministério, é isso que eu vou fazer. E não era isso que tinha para acontecer, e não aconteceu, e ela se frustra com Deus, quando na verdade Deus estava direcionando para um outro lugar, mas essa pessoa optou por se apegar ao seu próprio plano. Agora talvez você me pergunta, Luca, como que eu vou descobrir isso? Cara, não tem uma fórmula. Não existe fórmula, existe vida. É por isso que você precisa viver uma vida de oração. É preciso que você precisa viver uma vida de jejum. É preciso que você precisa viver uma vida assim. Por quê? Porque isso demonstra a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus. Quando você não ora, você não jejua, você está mostrando que você é independente, você não precisa dele. Você não precisa ouvir a sua voz, você não precisa ouvir a sua direção. E isso não é bom. É por isso que você precisa estar sempre diante de Deus. E cara, estando diante de Deus em oração, em jejum, lendo a Bíblia, vai te afastar de tantas coisas, tantos caminhos ruins, naturalmente. Quer um exemplo? Pecado. Você vai deixar de pecar se você viver uma vida em oração, em jejum e leitura bíblica. Talvez não seja imediato, tudo que você deixe. Você não vai ser glorificado um dia para a noite, ninguém é, só na volta de Cristo. Mas nós vamos nos tornando cada vez mais santos diante do Senhor nas nossas ações. As nossas ações vão se tornando melhores porque nós estamos colocando nossa vida diante de Deus. Então sim, algumas coisas já imediatas te ajudam no caminho. Mas você precisa se apegar a Deus e não ao plano. E eu não posso te dar uma fórmula para isso. Você precisa ir e encontrar Jesus. Então, quanto você tem investido no plano de Deus ao invés do seu? Porque às vezes nós investimos só no nosso, ao invés naquele de Deus. Então, no de Deus nós investimos como? Nos entregando a Ele, consagrando a Ele, obedecendo a Ele, lendo a sua palavra, vivendo perto dEle, fazendo o possível que nós podemos fazer, fazendo a nossa parte nisso, porque no final, depois não adianta colocar toda a culpa em Deus de coisas que nós escolhemos sozinhos, fizemos decisões terríveis, mesmo sabendo que é o contrário àquilo que Deus esperava de nós. Capiche, brother? Então é isso. No vídeo de hoje eu queria te falar isso, te ajudar talvez. E você pode compartilhar esse vídeo com um amigo que está nessa mesma indecisão que você, como caminhar com Deus, qual caminho seguir, como andar com Ele. Não se apega ao plano, se apega a Cristo e consagra a sua vida a Ele, brother. Tá bom? Eu agradeço a você que está conosco nesse canal, compartilha esse vídeo, ajuda muito, dê o seu like aí, se você chegou até aqui, fala, Luca, valeu, nós estamos juntos, obrigado, eu gosto de ver as pessoas que ficam até o final, me alegra muito o coração. Obrigado a todos os amigos do Tô na Missão, que são grande parte de fazer tudo isso aqui possível. Que Deus abençoe você, você sabe quanto a gente ora por você. A carta chega hoje, não perca. Que Deus abençoe. Falou, falou, falou!